Boa noite. O tema que vamos estudar hoje é Há muitas moradas na casa do meu pai, justamente pensando nessa questão tanto na polaridade dos mundos e também na polaridade das existências. Então vamos conversar um pouco nessa diversidade dos tipos de mundos que existem conforme a evolução dos espíritos. A gente se baseou muito no Evangelho segundo o Espiritismo. No primeiro momento, nos deparamos com uma referência à Bíblia, que diz: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, já eu vou teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. Então percebemos que existe essa referência de que a morada, né, de Deus não existe em um único lugar, quer dizer, não existe somente um planeta onde possamos viver, reencarnar e com isso evoluir. O Evangelho, ele se refere aos diferentes estados da alma na erreticidade, a qual ele fala na questão que os mundos onde os espíritos viverão estão relacionados ao estado evolutivo desses espíritos. É lembrado que a casa do Pai é o universo, como tínhamos dito antes dessa questão das várias moradas do nosso Pai. Esses mundos, eles circundam o espaço infinito, né? E essa morada justamente vai corresponder, como eu disse antes, conforme a esse adiantamento dos espíritos. Então, nós sabemos que existem diferentes categorias de mundos habitados, conforme a evolução desses espíritos, conforme a categoria dos espíritos. Então, nos mundos primitivos, são destinados às primeiras encarnações da alma humana. Então, são aqueles espíritos que ainda estão relacionados, estão vivendo ainda na questão do instinto, não é? No mundo de expiação e provas, onde ainda há domínio do mal, inclusive a Terra é um exemplo de planeta que está nessa fase de mundos de expiação em provas, então por isso, né, temos aí essas atribulações que os seres humanos estão passando. Então, todas essas misérias, as desastres naturais, as doenças, como temos vivendo exatamente nesse momento da pandemia. Já os mundos de regeneração, nos quais as almas ainda têm o que expiar, mas aurem novas forças, repousando das fadigas da luta, embora ainda, como a gente vai comentar mais à frente, sejam espíritos ainda encarnados em um corpo, como a gente vê no nosso planeta e também nos mundos mais primitivos, mas vocês vão verificar que as dificuldades, as provas e as expiações, vamos dizer assim, não causam as mesmas misérias quando comparadas aos planetas que citamos anteriormente. À medida que os espíritos vão evoluindo, né, eles passam a viver em mundos chamados ditosos, onde o bem, sobrepuja o mal. E, finalmente, como espíritos puros, esses vão viver em mundos celestes ou divinos. Esses espíritos estarão totalmente depurados, como eu disse, né? Espíritos puros, onde exclusivamente vai reinar o bem. Então, vocês percebam que a felicidade, o autoconhecimento, a pureza do espírito, eles vão mudando à medida em que vão evoluindo e com isso passam a viver em mundos mais felizes, com menos dificuldades, sem provas e sem expiações.
quando nos deparamos com a questão da diferença evolutiva, né, dos diversos espíritos que existem no nosso universo, a princípio podemos pensar que Deus nos fez diferentes, né? Mas em realidade, quando a gente verifica, por exemplo, no livro A Gênese, a gente percebe que Deus nos criou todos simples e ignorantes, né? Viemos, né, da mesma forma a esse universo. Todos temos potencialidades que podem ser desenvolvidas no tempo e no espaço. Então, não existem seres privilegiados. Aqueles que hoje estão num passo evolutivo à frente já estiveram na situação que nós estamos agora, assim como nós já tivemos num caráter mais primitivo. Então, os mais adiantados são os que mais se esforçaram. O gênio é o espírito que teve mais experiências. O deficiente mental é aquele que lesou suas possibilidades de expressão. Gênio ou deficiente são todos filhos de Deus com o destino inevitável de caminharem para anjos. Então Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Só que muitos interpretam que isso já seria no sentido de Deus ser semelhante a nós, e não o contrário, em que nós precisaremos evoluir para que sejamos espíritos puros. Isso há necessidade que ocorra ao longo de muitas encarnações. Então, por isso, né, se fala dessa questão que os espíritos, né, eles encarnam em várias existências e não necessariamente ele passa por todas essas existências, né, o espírito com E maiúsculo, né, ele não fica indefinidamente no mesmo mundo. Dependendo do estado evolutivo daquele espírito, então ele vai ter várias existências no mesmo mundo, ou pode ser que ele passe a encarnar num mundo mais evoluído, ou até mesmo vai encarnar num mundo menos evoluído para contribuir com a evolução desse mundo menos evoluído, mas dependendo do estágio que ele estiver, ele não terá não estaria em condições de continuar no mundo em que ele está. Então, os espíritos que encarnam em um mundo não se acham a ele presos definitivamente, nem nele atravessam todas as fases do progresso que lhes cumpre realizar para atingir a perfeição. Então, como eu disse antes, vai depender do estágio evolutivo desse espírito, se ele vai continuar encarnando naquele mundo, ou se aquele mundo evoluir e o espírito ainda continuar não acompanhando essa evolução, então ele terá que encarnar num outro mundo no qual ele vai contribuir. Como a gente vai verificar, o objetivo da encarnação dos espíritos, né, está justamente relacionado a essa questão de atingir a perfeição. Deus impõe essa encarnação justamente para isso. Essa chance de nos tornarmos perfeitos, a misericórdia divina de podermos aprender nas diversas existências a nos melhorar. Então, em algumas encarnações, elas serão de expiação para alguns espíritos, já para outros será missão. Mas o objetivo final é sempre alcançar essa perfeição. Mas para alcançar essa perfeição, inicialmente precisamos o quê? Ter um corpo, né, uma estrutura, né, de encarnação, para podermos viver essas vicissitudes dessa existência corporal. E aí é que está a expiação e as provas relacionadas a isso. Continuando, né, no objetivo da encarnação que obtivemos no Livro dos Espíritos, ela também visa com essa encarnação o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. O que isso quer dizer? Que à medida que a gente vai se depurando, a gente também vai contribuindo com a evolução de outros espíritos e de outros mundos e com isso fazendo parte
desse processo de progresso, não só, né, desse mundo, mas de outros mundos e de outros espíritos também. Então, para executar essa parte na obra da criação, é que cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então, lembrando, temos as expiações e provas naqueles mundos, né, primitivos, ou no mundo de expiações e provas. Nos mundos regeneradores ainda existem essas expiações, mas com um menor peso quando comparado a mundos menos evoluídos. E mesmo em mundos menos evoluídos, cada espírito ainda pode dar a sua parcela de contribuição na criação do nosso universo. Já que estamos falando na questão da perfeição, né, que tem que ser atingida pelo espírito ao longo das suas diversas encarnações, então vem a pergunta do Livro dos Espíritos: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se, né, para que no final cheguemos a ser esses espíritos puros, sofrendo a prova de uma nova existência? Lembra que eu comentei a questão da misericórdia divina. Então a gente não tem só uma chance, a gente tem várias vidas para que nas existências plurais a gente possa sempre ter um aprendizado, e o que a gente não aprendeu moralmente numa vida, a gente aprende na outra, por exemplo. Às vezes a gente só desenvolve a inteligência mais do que a moral numa existência. Ou, né, aquela questão da responsabilidade de quem desenvolve, né, consegue, né, aí, adquirir riqueza, por exemplo, e não usa essa riqueza de uma forma benevolente, assim como a inteligência. Então, quando isso não acontece, dentre outras, né, faltas que cometemos ao longo das existências, a gente sempre tem a chance de nos depurarmos. E como se realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Depurando-se. A alma, indubitavelmente, experimenta uma transformação, mas para isso, necessária lhe é a prova da vida corporal. Então, essas vicissitudes da vida corpórea, né, como, né, as doenças, né, estarmos aí à mercê da natureza, das catástrofes, das dificuldades que temos em nível emocional, psicológico, social. Então, a gente, né, através dessas dificuldades, desse sofrimento, a superação desses obstáculos e a forma como a gente supera esses obstáculos vão contribuir com a nossa evolução. Na pergunta ainda 66 do Livro dos Espíritos, continuando, né, 166b, a alma passa então por muitas existências corporais? Sim, todos contamos muitas experiências. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. Então, aquela questão que a gente tinha dito antes. Então, há necessidade de várias existências e, às vezes, em mundos diferentes para que possamos alcançar a perfeição na qual Deus nos criou. Continuando na questão do livro, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, né, ele fala da destinação da Terra. Por que, né, sofremos todas essas misérias na nossa existência na humanidade? Uma coisa que nós temos que atentar é pelo fato da humanidade não estar toda albergada só no planeta Terra. Na realidade, a humanidade ela está espalhada por todo o universo, em vários outros mundos, em níveis evolutivos diferentes. Então ele faz essa analogia, né, como se numa cidade a população não se encontra toda nos hospitais ou nas prisões, certo? Também na Terra não está a humanidade inteira. E do mesmo modo que do hospital saem os que se curaram e da prisão
os que cumpriram suas penas, o homem deixa a terra quando está curado de suas enfermidades morais. Então, existe a possibilidade, como dito aqui, de que aqueles espíritos mais depurados consigam evoluir e, com isso, né, irem para outros mundos. Então, o que a gente deve entender é que o ser humano, né, a humanidade, ela não está toda contida num único mundo. Então, existem diversos locais, né, muitas moradas do Pai e a pluralidade das existências. Tudo isso com esse intuito de nos tornarmos espíritos perfeitos. Então, relembrando essa mudança, né, que os espíritos necessitam fazer para evoluir, temos que lembrar que Deus não nos abandona, porque muitos, às vezes, ficam com esse pensamento quando passam pelas dificuldades, sofrimentos da vida e acabam culpando a Deus, sem entender que, na realidade, a gente está em processo de depuração através dessas dificuldades. Então, Deus nunca nos abandona. No fundo das trevas da inteligência jaz latente a vaga intuição, mais ou menos desenvolvida de um ente supremo. Então, só relembrando o que a gente falou, a referência do livro A Gênese, Deus nos criou com todas as potencialidades para nos tornarmos espíritos mais evoluídos. Então, a princípio, se nós condenamos o fato de estarmos aqui sofrendo várias dificuldades, sofrimentos, misérias, o termo que quiserem usar, mas é justamente para que, através todo esse aprendizado, consigamos chegar a espíritos perfeitos. Deus não criou perfeitamente. Por quê? Deus não nos criou já com essa perfeição, sem precisar passar por todas essas vicissitudes, porque justamente não conseguiríamos entender, dar valor a essa perfeição. Então, ela não seria real, né? Então, entre os degraus inferiores e os mais elevados, inúmeros outros há. E difícil é reconhecer-se nos espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes de glória, os que foram esses primitivos, do mesmo modo que no homem adulto se custa reconhecer o embrião. O que isso quer dizer é que, do mesmo modo que aqueles espíritos que atualmente são puros, eles já foram primitivos em algum momento. Lembre-se que Deus nos criou todos do mesmo modo, né, com todas as potencialidades. A princípio, né, sendo um espírito mais primitivo, evoluindo até chegar a um espírito puro, a seres perfeitos, né? E como eu disse para vocês, perfeitos, aprendendo ao longo de várias existências, do mesmo modo que nós também viemos, né, de formas mais primitivas e fomos evoluindo, saindo de um mundo primitivo, e agora a Terra é um planeta de expiações e provas. E estamos caminhando para outro processo de transição planetária. Ainda no que se refere aos mundos inferiores e mundos superiores, o Evangelho segundo o Espiritismo cita que os mundos que chegaram a um grau superior, as condições da vida moral e material são muitíssimo diversas das vidas na Terra, né? Como a gente disse anteriormente, nessa questão dos diferentes graus de evolução. Como por toda parte, a forma corpórea aí é sempre a humana, mais embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. O corpo nada tem da materialidade terrestre e não está, consequentemente, sujeito às necessidades, nem às doenças ou deteriorações que a predominância da matéria provoca. Com isso, verificamos que nas diversas vidas, nos diversos mundos, os espíritos vão se depurando e, com isso, vão se tornando mais perfeitos, sem necessidades futuras de passar por todo esse processo
de evolução, o qual nós atualmente estamos passando. Então, eles não vão sofrer com doenças, com essas deteriorações, nada daquilo que atinge a matéria densa como a nossa. Os chamados mundos venturosos, isso é, os mundos ditosos e os mundos celestes ou divinos, as relações entre os humanos daquela localidade, daquele mundo, melhor dizendo, são sempre amistosas, né? Não existe ambição, então com isso não vão existir guerras, não vão existir, né, povos escravos um do outro, certo? Não há senhores nem escravos, nem aqueles que são privilegiados por nascimento. Existe só a superioridade moral e intelectual, né? Então, estabelece a diferença entre as condições e dá a supremacia. Então, se tiver liderança, vai ser nesse sentido. A autoridade merece o respeito de todos, porque somente ao mérito é conferida e se exerce sempre com justiça. O homem não procura elevar-se acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. Então, é a ideia que não exista competição entre os seres daquele mundo, e sim uma contribuição mútua para que todos, né, continuem bem naquela existência. Então, a ideia é que o indivíduo, o homem, ele sempre vai estar pensando no próprio aperfeiçoamento. No que se refere à Terra, quando a gente fala, né, de mundos inferiores e superiores, aquilo que eu tinha dito anteriormente, a gente não vai entender a perfeição se não passarmos pelas dificuldades e pelo sofrimento. Então a Terra precisa do mal para entender que é necessário o bem, da noite para admirar a luz e da doença para apreciar a saúde. Olha o momento no qual estamos, né? Nunca, pelo menos já essa geração que está aqui agora, né, vivendo no século XXI, tivemos tanto essa necessidade de entender o que é saúde, né? É ter prazer nas pequenas coisas, né? Ter que conseguir se encontrar consigo mesmo, porque muitos, espero que sim, né, estão nesse isolamento social. Então há essa necessidade de estarmos longe de quem amamos. Então são muitos aprendizados, mas sem isso não daremos valor às coisas boas. Então, para termos a compreensão do que é a perfeição, aquele espírito primitivo, ele precisa passar por todas as dificuldades, atribulações, misérias da existência corpórea, né? Então, aquilo que a gente citou anteriormente, à medida que o espírito vai se depurando, ele fica menos dependente da matéria. Então, nós ainda somos espíritos vivendo na matéria densa, então por isso sofremos das doenças, deteriorações, dificuldades que essas matérias, né, nos levam a ter existência corporal. Então, para entendermos a perfeição, precisamos compreender a diferença entre o bem e o mal. Então, lá no livro A Gênese é citado: Deus, cheio de bondade, colocou o remédio ao lado do mal, quer dizer, do próprio mal faz nascer o bem. Chega um momento em que o excesso do mal moral se torna intolerável e faz o homem sentir a necessidade de mudar de vida. Vejam novamente o estado que o nosso evolutivo que se encontra o planeta Terra. Muitas pessoas indagam o porquê de estarmos passando por essas situações, né? Muito é explicado justamente pelo processo de transição planetária, né? Estamos numa transição que não tem data, porque na realidade isso vai depender do processo da evolução dos espíritos que aqui moram, né? Vamos dizer, que aqui vivem, né? Então, essa transição está ocorrendo já tem um tempo. A gente pode perceber que muitos espíritos que estavam em regiões umbralinas estão tendo a chance de conseguir encarnar atualmente. Então, por isso, talvez a gente se depare com espíritos um pouco menos evoluídos em situações, né, de crimes, de vícios,
que às vezes, né, nos assusta um pouco e a gente não consegue compreender o porquê, mas é justamente agora é o momento para aqueles que ainda, né, que estavam em outro plano, não tinham conseguido atingir essa evolução, tenha a chance de realizar isso na existência. Lembre-se que a evolução, o processo para atingir a perfeição tem que ocorrer na existência, em diversas vidas, porque, como eu disse, a chance que Deus nos dá de evoluirmos, sempre lembrando de termos os cuidados de não aumentarmos as nossas faltas enquanto estivermos naquela existência. Então, obter o máximo de aprendizado, seja ele moral, intelectual, emocional, né, das diversas esferas aí de convivência que a gente tem, desde a nossa família, com a sociedade. Lembremos, somos espíritos, né, que vivem em sociedade, mas o processo de aprendizado, de evolução é individual. E a lei do progresso, como vocês viram, a nosso destino é nos tornarmos anjos, né? Esses seres perfeitos nos mundos divinos. Ainda temos muito que caminhar, mas lembrando que para entendermos a perfeição e podermos viver nela, precisamos passar por várias atribulações nesse corpo que Deus nos deu. Então vai chegar um momento que o mal vai se tornar intolerável e somente aqueles espíritos que vivem no bem e que querem contribuir para a evolução do planeta e de outros espíritos é que vão permanecer neste mundo. Né? Como a gente comentou antes, aqueles espíritos que não conseguirem se desenvolver junto com os outros espíritos e com isso evoluir junto com o mundo, eles terão que encarnar em outras existências, em outros mundos. Mundos esses mais primitivos, mas de qualquer forma, esses espíritos também poderão contribuir com a evolução desse planeta mais primitivo. Então, o planeta Terra, por ser um planeta de expiação, em realidade, a gente não vai conhecer a felicidade em sua forma plena, né? Sempre teremos aquela questão dos altos e baixos. Em alguns momentos estaremos felizes, em outros a gente estará passando por dificuldades, por sofrimentos. Então, por isso, lá no Livro dos Espíritos, a pergunta 920 responde à pergunta: pode um homem gozar de completa felicidade na Terra? Resposta: não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Então, novamente, a ideia de a forma como a gente consegue superar essas provas e expiações vai estar relacionada com a evolução de cada espírito. Então, é aquilo, não importa o que aconteceu conosco, mas sim a forma como a gente consegue passar por essa tribulação, qual o aprendizado que a gente consegue obter disso, ou será que a gente vai acumular mais raivas e mais dificuldades, né? Mais tristezas? Ou a gente vai conseguir realmente aprender para que em outras existências isso contribua com o processo evolutivo? Então, novamente, a felicidade plena que a gente vai ver lá nos mundos divinos, né? Ela não existe dessa forma. A gente acho que não tem nem ideia de como seria realmente essa planificação do ser comparado com esses mundos nos últimos estágios de evolução. Se tratando dos mundos regeneradores, né, continuando o Evangelho segundo o Espiritismo, estes são planetas de transição. Isto é, os mundos regeneradores eles servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. Quais são esses mundos felizes que a gente citou anteriormente? Né, os mundos ditosos e mais à frente os mundos celestes ou divinos. Né? Nos mundos regeneradores,
Não existe uma felicidade perfeita, mas sim a aurora dessa felicidade. Quer dizer, embora sejam planetas ainda que ocorram expiações, mas essas expiações têm um peso menor do que quando comparado com planetas mais primitivos. Nesses planetas regeneradores, o homem lá é ainda de carne e por isso sujeito às vicissitudes das quais só vão se libertar realmente quando forem seres, mais evoluídos e com isso completamente desmaterializados. Como a gente conversou anteriormente, nas diversas existências, enquanto estivermos em planetas mais primitivos ou em planetas de expiação, mesmo nos planetas regeneradores, ainda teremos essa dependência de precisar de um corpo denso, material, para vivermos nessas diversas moradas menos evoluídas quando comparados, com mundos felizes, com mundos mais venturosos. Inclusive, o nosso planeta Terra, ele está na chamada transição planetária, então vemos até a diferença. Nós estamos em transição planetária justamente para um planeta de transição, que são os planetas, os mundos, melhor dizendo, os mundos regeneradores. E, obviamente, ao longo das milhares de existências, vamos evoluir até chegarmos a esses mundos felizes. Então, não vamos confundir a questão da transição planetária com planetas de transição. Então, os mundos de transição é justamente esse processo de transição dos mundos de expiação para os mundos felizes. E, coincidentemente, nosso planeta está em transição planetária para um mundo de transição. Então, encerrando o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que se refere às moradas do Pai, ele finaliza falando sobre a progressão dos mundos, lembrando que o progresso é lei da natureza. Então, saímos do mundo primitivo e terminaremos como anjos perfeitos, à semelhança à imagem de Deus. A própria destruição que aos homens parece o termo final de todas as coisas, é apenas um meio de se chegar pela transformação a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer e nada sofre o aniquilamento. Então, a gente se referindo às diversas existências, que sempre vamos encarnar. A gente vai encerrar o nosso ciclo, a nossa vida naquela existência, o espírito vai para outro plano e novamente se prepara para a reencarnação, nas continuadas existências, no continuado processo evolutivo. Então, segundo a lei do progresso, o mundo esteve material e moralmente num estado inferior ao que hoje se acha e se alçará sob esse duplo aspecto a um grau mais elevado. Então, nada fica estático por muito tempo, vamos dizer assim, A tendência pela lei do progresso é sempre irmos à frente, mesmo que talvez isso demore um pouco mais comparado com esse ou aquele outro mundo nos diversos estágios aí de evolução. Mas, em algum momento, chegaremos a viver em mundos mais felizes. Então, no livro dos Espíritos, também se refere à questão da lei do progresso. Assim é que ninguém escapa à lei do progresso, que cada um será recompensado segundo o seu merecimento real e que ninguém fica excluído da felicidade suprema a que todos podem aspirar, quaisquer que sejam os obstáculos com que topem no caminho. Então, a lei do progresso está aí para dizer justamente isso, Continuaremos evoluindo
até atingir o estado de plenitude, né? Dessa felicidade que ainda não é deste mundo, mas que um dia iremos alcançar. Então eu gostaria de ler para vocês, né, para ajudarmos nos nossos bons pensamentos para esse momento e para muitos outros, essa prece atribuída à Madre Teresa de Calcutá. Eu sempre gosto de lê-la para pensar nesse processo nosso que, apesar de sermos seres sociais, esse processo de evolução ele é individual. Então, temos que sempre pensar naquilo que nós podemos fazer para a nossa evolução e a evolução nesse mundo. Muitas vezes, as pessoas são egocêntricas, ilógicas e insensatas. Perdoa-as a si mesmo. Se você é gentil, podem acusá-lo de egoísta, interesseiro. Seja gentil a si mesmo. Se você é um vencedor, terá alguns falsos amigos e alguns inimigos verdadeiros. Vença a si mesmo. Se você é bondoso e franco, poderão enganá-lo. Seja bondoso e franco a si mesmo. O que você levou anos para construir, alguém pode destruir de uma hora para outra. Construa a si mesmo. Se você tem paz e é feliz, poderão sentir inveja. Seja feliz a si mesmo. O bem que você faz hoje, poderão esquecê-lo amanhã. Faça o bem a si mesmo. Dê ao mundo o melhor de você, mas isso pode nunca ser o bastante. Dê o melhor de você a si mesmo. Veja você que no final das contas é entre você e Deus. Nunca foi entre você e os outros. Quero agradecer a todos que chegaram até aqui e lembrem-se, há muitas moradas na casa de meu Pai. Que Deus esteja conosco. Muita luz para todos nós.